Antes de mais nada, precisamos entender a diferença entre a aparição de anjos e de santos, da prática da necromancia, da consulta aos espíritos ou da prática do espiritismo, que é completamente condenada pela própria Bíblia, como, por exemplo, em Deuteronômio 18. A aparição de anjos e de santos está vinculada à comunhão dos santos, uma certeza da fé cristã, uma certeza católica, um dogma de fé, que é explicável à luz da fé e da razão. A aparição de anjos e de santos é uma iniciativa de Deus. Não vem nenhum cristão pedir que um espírito do além venha se apresentar. Não. Trata-se de uma iniciativa de Deus, assim como foi em Mateus 17, quando Moisés e Elias apareceram para Jesus Cristo. Nesta iniciativa, o objetivo principal é manifestar a glória de Deus e nunca, jamais, contradizer uma verdade, um ensinamento dado pelo próprio Jesus Cristo. Logo, quando santos dos céus ou anjos celestiais aparecem para seres humanos aqui na Terra, essas aparições sempre têm como objetivo principal glorificar a Deus e apenas afirmar, confirmar verdades reveladas por Jesus Cristo e nunca contradizê-las. Contudo, quando acontece a aparição de um santo ou de um anjo, não podemos equiparar tal aparição a uma certeza da fé, a um dogma, por exemplo, a um ensinamento dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque as aparições só podem ser confirmadas por pessoas comuns, por possíveis videntes com dom de visão concedido pelo Espírito Santo, mas que, com certeza, são, em primeiro lugar, frutos de revelações particulares. Isso significa dizer o quê? Que a Igreja orienta que tais aparições, sendo frutos de revelações particulares, não são certezas. O crente, o cristão, não é obrigado a crer em qualquer aparição, porque justamente são frutos de revelações particulares e não ensinamentos dados por Jesus Cristo. Em resumo, acredita quem quiser. De qualquer forma, já fizemos vários vídeos sobre estes assuntos no canal, sobre comunhão dos santos, sobre esta doutrina ser confirmada por outras igrejas não católicas, mas protestantes, falando inclusive da diferenciação entre a aparição de anjos e santos, da própria comunhão dos santos e do espiritismo. Sobre estes vídeos, vou deixar links deles na descrição. Não deixem de assistir para que vocês possam entender a diferença de cada um destes fenômenos. Agora sim vamos conhecer a aparição de Maria em Garabandal, na Espanha. Esta aparição não foi confirmada pela Igreja, mas também não foi negada. Foi sim fruto de várias investigações por parte do Vaticano. Vamos conhecer os detalhes desta belíssima aparição. Em 1961, a Espanha ainda sofreu as enormes repercussões políticas e econômicas de sua guerra civil. Guerra essa fomentada por legalistas e fascistas espanhóis contra os socialistas e comunistas que haviam subido ao poder. Os fascistas derrotaram os comunistas e, sob a liderança de Francisco Franco, estabeleceram a ditadura. A Igreja voltou à sua posição privilegiada e recuperou suas propriedades, embora continuasse a haver muito atrito entre a Igreja e o Estado. Garabandal era outro daqueles lugares remotos que a senhora parece preferir. Fica a 40 quilômetros a oeste de Lourdes, França, nos Montes Candápricos, a altitude de 600 metros. Em 18 de junho de 61, depois de irem à igreja à tarde, 4 meninas roubaram algumas maçãs de uma árvore e fugiram para uma ravina, uma calédia, para comê-las. A calédia era uma depressão rochosa de mais ou menos 1,5 metros de profundidade, que quando chovia se transformava em canal.
Sua trilha subia do povoado até uma pequena colina encimada por alguns pinheiros. Muitas das futuras aparições aconteceriam na Calédia, ou perto dos pinheiros, e outras na igreja paroquial. As meninas eram Conchita Gonzalez, Losé Mazon e Jacinta Gonzalez, todas com 12 anos de idade, e Maria Cruz Gonzalez, de 11 anos. As meninas Gonzalez não eram parentes. De repente, surgiu uma figura muito bonita, com um brilho forte, que não feria os olhos. Amedrontadas, as meninas voltaram correndo para a cidade, contaram o que viram e houve as reações costumeiras. Foram repreendidas por chegarem tarde em casa e os pais ficaram zangados com elas e sua história tola. O que haviam visto, disseram elas, era um anjo de compleição muito forte, mas com o rosto de um menino de uns 9 anos. Parecia muito másculo, com um brilho à sua volta, belo demais para explicar, e 2 grandes asas de um vermelho róseo. Ou melhor, não eram exatamente asas, nem estavam bem ligadas ao corpo do anjo, pareciam mais um halo cintilante atrás dele. Vestia uma longa túnica azul, tinha olhos escuros e uma cor bronzeada, era muito formoso. Os parentes e amigos começaram a explicá-lo. Um pássaro grande, talvez um menininho, talvez estivessem sonhando. Enfim, começou a incredulidade. No dia seguinte, o pároco, padre Valentim Mari Calar, veio examinar o caso. Quando viu que não conseguia convencer as meninas de que estavam enganadas, o padre sugeriu que, se vissem o Anjo da Paz, assim batizado pelas meninas, aquela noite, perguntassem quem ele era e por que apareceu. As 4 meninas voltaram à Calédia, seguidas por alguns meninos que as provocavam, alguns chegando a tirar pedras. Outras pessoas também as seguiram, mas nada aconteceu. Mais tarde, já deitada, fazendo as orações da noite, Conchita ouviu: "Não se preocupe, voltará a me ver." As outras meninas ouviram a mesma mensagem, assim voltaram e tornaram a voltar outras vezes à Calédia. O anjo lhes apareceu 8 vezes ao todo. A certa altura, as 4 meninas entravam em êxtase e suas cabeças voltavam-se simultaneamente para cima. Alfinetavam-nas, mas elas não sentiam dor. A última aparição do anjo foi em 1º de julho de 1961. Nessa ocasião, a cidade já erguera barreiras de segurança para que a multidão não caísse pelas rochas e encostas da Calédia. Quando as meninas se ajoelharam, muita gente se ajoelhou também e rezou com elas. O anjo reapareceu e sorriu. "Vim lhes anunciar uma visita da Virgem", disse ele, "que com o título de Nossa Senhora do Monte Carmelo lhes aparecerá amanhã, domingo." Sim, esta aparição tem a confirmação de um outro título de Nossa Senhora. Tanto a aparição da Virgem de Fátima em Portugal, esta confirmada pela Igreja, quanto esta da Virgem em Garabandal, na Espanha, confirmam o título de Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Escapulário. Também é interessante aqui lembrar que os êxtases que aconteciam com as videntes eram inexplicáveis e acabam sendo um fruto que legitima tal aparição, como já legitimou tantas outras aparições marianas. Essa notícia animadora da visita da Virgem como Nossa Senhora do Monte Carmelo se espalhou com rapidez. Por isso, no dia seguinte, houve muito movimento no pequeno povoado. Carros estacionaram em todos os lugares possíveis e o excesso se estendeu por áreas próximas. Muitas pessoas perambulavam por ali. Algumas estavam em lágrimas e haviam trazido presentes para as 4 videntes surpresas. Às 6 horas da tarde, a multidão, inclusive uma dezena de padres e vários médicos, seguiu as meninas à Calédia. A disposição de ânimo das pessoas era resoluta, silenciosa e cheia de esperança. Nossa Mãe Santíssima apareceu às meninas conforme fora prometido. Como elas descreveram, a Mãe Santíssima era diferente de
todas as outras mulheres. Trajava um longo vestido branco que lhe cobria os pés, com um manto azul e uma coroa de estrelas douradas. Sua pele era mais clara que a dos 2 anjos que a acompanhavam, mas mesmo assim era escura, diferente. O cabelo era castanho, escuro e ondulado. A face era oval, com feições finas, lábios bonitos e delicado nariz aquilino. A voz dela tinha um encanto indescritível. As mãos estavam abertas e se moviam. Ela usava o escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo, o que acabava confirmando este título. Tinha aparência tridimensional, fisicamente sólida e uma presença íntima, natural, como as meninas disseram, exatamente como você e eu. A senhora estava ladeada por 2 anjos, que não eram como você e eu. Pareciam gêmeos, trajavam longos mantos azuis sem costura, exatamente iguais, e tinham grandes asas cor-de-rosa. Os rostos não eram nem grandes nem pequenos. Os olhos eram negros e penetrantes, e eles tinham mãos finas e unhas curtas. Pareciam ter uns 9 anos de idade, mas mesmo assim davam a impressão de ser muito fortes. Um era São Miguel e o outro São Gabriel. Ao lado do anjo que estava à direita da Virgem, as crianças viram um olho de grande tamanho. O olho parecia emoldurado em um triângulo e este emoldurado em um quadrado vermelho. Havia também alguma coisa escrita em um esquisito manuscrito oriental. Houve quem batizasse esse olho de o olho de Deus. Esse olho, envolto em um triângulo, tem este objetivo: mostrar que Deus é onisciente. Iniciou-se uma longa conversa, na qual as meninas contaram à Mãe Santíssima os detalhes da vida cotidiana delas, mas aconteceu uma coisa em geral considerada estranha. As 4 meninas pareceram mudar fisicamente e se tornar belas e serenas, como se uma espécie de profunda beleza interior tivesse despertado dentro delas. Seus olhos estavam maiores, límpidos e calmos, livres de quaisquer sinais da dor universal dos que são pobres e sofrem privações. Essa dramática mudança foi imediatamente notada por quase todos. Na verdade, nas milhares de fotografias que depois foram tiradas das meninas em estado normal ou em êxtase, essa beleza sutil é notável e bem evidente. As aparições de Maria Santíssima ocorreram durante os 5 anos seguintes. Algumas fontes indicam que foram 2.000 aparições. Os incidentes ocorriam quase diariamente. Por causa do número de aparições, se acumulou uma bibliografia devota muito grande, mas, ao contrário da maioria das grandes aparições falantes em Garabandal, a senhora raramente tratou de assuntos universais. Não houve referências que dissessem respeito às videntes pessoalmente e nenhum segredo de alcance mais amplo para ser revelado no futuro. Como, por exemplo, na aparição de Maria em Fátima, neste caso, não houve divulgação de segredos. Porém, no meio das muitas mensagens, houve insinuações de 3 acontecimentos futuros, que ficaram conhecidos como Grande Milagre, Aviso e Castigo. Os 2 últimos acontecimentos têm implicações apocalípticas, mas nenhum dos 3 foi descrito além dessas 3 palavras. Como veremos, esses 3 acontecimentos foram descritos de maneira mais completa durante as aparições que ocorreram em Bayside, Nova York, a partir de 1970. Também esta aparição de Maria em Nova York foi objeto de um de nossos vídeos, link na descrição. Não deixem de assistir. Muitas das mensagens eram pessoais para peregrinos que iam a Garabandal, fenômeno único na história das aparições. Houve 3 principais fenômenos testemunhados que marcaram a história desse pequeno povoado entre o verão de 1961 e junho de 65. O primeiro desses fenômenos
tem a ver com os chamados. Embora no princípio as crianças não tocassem no assunto, muita gente logo notou que quando se esperava que as meninas fossem à Calédia ou aos Pinheiros, elas não iam. Interrogadas a respeito, diziam: ainda não foram chamadas. Outras vezes, embora estivessem em partes diferentes do povoado, as 4 meninas respondiam simultaneamente ao chamado, reunindo-se no meio do caminho, mais um fruto inexplicável que acaba legitimando esta aparição. Onde quer que estivessem, separadas ou juntas, todas ouviam o chamado de alguma voz interior. Aparentemente, ao ouvir o chamado, entravam em uma espécie de êxtase suave. Assim, quando moradores e romeiros viam alguma delas apressada dessa maneira, sabiam que a Mãe Santíssima as tinha chamado mais uma vez. O segundo fenômeno tem a ver com declarações médicas, as quais se acumularam antes que os médicos desistissem. As 4 jovens videntes foram muitas vezes cutucadas, espetadas e testadas durante esses êxtases. O transe-êxtase mais profundo podia ocorrer de repente, de modo que as meninas caíam violentamente de joelhos e as pessoas se preocupavam com a possibilidade de quebrarem ossos ou cortarem os joelhos nas rochas. A volta do transe também era repentina e as meninas simplesmente ficavam eretas ao mesmo tempo. Impressionante, como seria o caso dos videntes em Medjugorje, Iugoslávia, a partir de 1981. Entre 61 e 62, um grande número de médicos submeteu as meninas extasiadas a cortes dolorosos, sacudidelas violentas e até queimaduras, e nada disso jamais serviu para tirá-las do êxtase e fazê-las recobrar os sentidos normais. Lanternas eram dirigidas diretamente a seus olhos, mas não se via nem o mais leve tremor de uma pálpebra ou pupila. O principal desses investigadores era o Dr. Ortiz de Santander, pediatra que passou 22 dias consecutivos estudando as meninas. Convenceu-se que uma explicação psicológica normal ou anormal era impensável. O Dr. Pancernot, que se tornou uma das principais autoridades médicas sobre Garabandal, viu as meninas em êxtase umas 20 vezes e as examinou meticulosamente em êxtase e em estado normal. Concordou que não havia explicação normal nem patológica para os acontecimentos. O terceiro fenômeno era às vezes chamado prodígio da hóstia ou milagre da forma. Durante o êxtase, as 4 meninas foram as videntes mais fotografadas, gravadas e filmadas até então. Em muitas ocasiões, as meninas punham a língua de fora e depois explicavam que um anjo lhes dava a comunhão e a hóstia era colocada em suas línguas. Todavia, a hóstia sempre ficava invisível. Em 3 de julho de 1962, a Virgem disse a Conchita: o milagre acontecerá em 18 de julho, como vocês dizem, o milagruco ou pequeno milagre. As multidões de romeiros e observadores, já se vê, haviam exigido um milagre e todos esperavam alguma coisa no estilo de Fátima, como o milagre do sol. A notícia do milagre prestes a acontecer havia se espalhado por toda a Espanha e em 18 de julho o povoado de Garabandal se viu abarrotado de romeiros, carros e ônibus. O pequeno milagre aconteceu tarde da noite, ao ar livre, sob a luz da lua e de muitas lanternas, e foi filmado. Ao caminhar para o local designado, os Pinheiros, de repente Conchita caiu de joelhos e pôs a língua de fora, como se fosse receber a comunhão. Lembram-se, a comunhão era invisível, mas aqui não foi. Em sua língua materializou-se uma hóstia resplandecente que ficou visível durante 2 minutos, conforme o pedido do anjo para que fosse visível a todos até a aparição da Virgem. Esse fato acaba também, de uma forma impressionante, legitimando esta aparição na Espanha.
E, na verdade, a hóstia ficou visível para todos os que estavam perto e foi filmada como uma pequena esfera de luz branca resplandecente. O filme resistiu a todas as tentativas de desmascará-lo ou revelar alguma explicação lógica para o aparecimento da hóstia no celuloide. Também houve muitas curas milagrosas e, no decorrer dos numerosos acontecimentos, a maioria à noite, muitos espectadores alegaram ter testemunhado fenômenos celestes. Essas curas milagrosas acabam autenticando esta aparição de Maria na Espanha. Já os fenômenos celestes ficam muito no âmbito dos testemunhos mais particulares. Entretanto, esses fenômenos não parecem ter sido tão acentuados como os ocorridos em outras aparições. Mesmo assim, as aparições em Garabandal foram popularmente aceitas como autênticas. As reações, porém, de diversas autoridades religiosas foram outra história. Desde o início dos acontecimentos em Garabandal, os bispos de Santander recusaram-se a admitir a origem divina deles. A grande quantidade de acontecimentos e mensagens que se acumulou assegurava que a investigação seria longa. Entretanto, para complicar ainda mais o caso, a Mãe Santíssima criticou severamente segmentos da Igreja, durante o que ficou conhecido como a Segunda Mensagem Formal, em 18 de junho de 1965. Nesse dia, as videntes estavam acompanhadas por cerca de 2.000 pessoas, muitas da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos e da Polônia. A mensagem, transmitida por intermédio do arcanjo Miguel, imediatamente ouvida pela multidão, dizia em parte: muitos padres estão no caminho da perdição e estão levando muitas almas com eles. Está sendo dada menos importância, honra à Santa Eucaristia. Precisamos evitar a ira de Deus contra nós, esforçando-nos para nos emendar. A comissão instituída pelo bispo de Santander disse, por meio de um comunicado à imprensa publicado em 8 de julho de 65, que, embora não houvesse nada a condenar nos ensinamentos, nas mensagens e nos conselhos de Garabandal, a comissão não achava que havia prova conclusiva e definitiva do caráter sobrenatural de tudo o que aconteceu ali. Além disso, para não dar a impressão que a igreja já aprovara alguma coisa, os sacerdotes estavam proibidos de ir lá sem permissão. Conchita foi chamada a Roma pelo cardeal Ottaviani e lá chegou em janeiro de 66, acompanhada da mãe de um sacerdote. Visitou o Santo Ofício e ali passou 2 horas e meia em uma entrevista muito cordial. Alguns dias mais tarde, foi recebida em particular pelo Papa Paulo VI, que durante a conversa com ela disse: eu a abençoo e comigo toda a igreja a abençoa. Isso não foi considerado a aprovação de Garabandal, mas a bênção não deixou de ser importante. Logo depois, foi enviado a Garabandal um emissário especial do Santo Ofício para investigar as aparições e interrogar as testemunhas dos fenômenos. As investigações prosseguiram por algum tempo, mas nenhum relatório oficial foi divulgado. Por ocasião das primeiras aparições, as meninas já haviam sido pressionadas para pedir à Senhora um grande milagre, que servisse de prova pública da origem divina de suas experiências, e assim todos acreditassem nelas. Como as meninas disseram à Senhora, em Lourdes e Fátima, a Senhora lhes deu provas. A Senhora ficava séria toda vez que lhe faziam pedido. Durante a aparição na noite de 19 de junho de 61, 4 semanas após a primeira aparição da Mãe Santíssima, um jesuíta, Luiz Maria Andreu, estava presente nos pinheiros e visivelmente não acreditou no que acontecia. Quando olhou para cima, sentiu que via um milagre e pronunciou a palavra 4 vezes. Frei Luís tinha 36 anos e era saudável, mas, inexplicavelmente, morreu no carro em que voltava de Garabandal. Dizem que morreu de excesso de alegria por ter partilhado a visão e a pré-estreia do grande milagre. A última aparição em Garabandal aconteceu em 13 de novembro de 65, para Conchita, que, chamada aos Pinheiros, foi para lá sozinha debaixo de forte chuva. Advertindo sobre dificuldades que viriam se todos não tentassem melhorar, a Mãe Santíssima indicou que não apareceria mais, e o longo e complicado ciclo de aparições em Garabandal encerrou-se.
As 4 videntes cresceram e levaram vidas normais, mas se recusaram a tirar qualquer vantagem pecuniária da fama adquirida. Os acontecimentos de Garabandal ficaram bem conhecidos em toda a Europa, na Inglaterra e na Irlanda e nos Estados Unidos. Bem, gente, muitos frutos inexplicáveis se originaram da aparição ou das aparições, porque foram milhares, em Garabandal, mas a Igreja, em suas declarações, apenas confirmou o teor evangélico das mensagens e não teve nenhuma conclusão definitiva sobre a autenticidade destas mesmas aparições. E você, o que acha desse fenômeno na Espanha? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.